Glória a Deus. Sem perca de tempo, eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos. Primeiro o livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Vamos ler apenas 3 versículos no texto. Vou ler o versículo 32, 45 e 50. Glória a Deus. 1 Samuel 17, verso 32. Diz assim, versículo 32. Aleluia. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Verso 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. Glória a Deus. Sem que Davi tivesse uma espada na mão. Louvado seja Deus. Irmãos, pode tomar o seu assento, nós já oramos. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Aleluia. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Eu estava meditando na palavra de Deus e o Espírito Santo me conduziu até esta palavra, até esta mensagem. Um texto bastante conhecido de todos nós. Até mesmo porque por isso eu li apenas 3 versículos, os versículos mais principais aqui do texto, chave, para nós tomarmos como ponto inicial, ponto de partida desta mensagem nesta noite. E a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, essa palavra há de falar aos nossos corações nessa noite. Louvado seja Deus. Como os irmãos, eu creio que todos conhecem muito bem a história de Davi, o episódio em que Davi enfrenta o gigante Golias. O milagre que Deus fez na vida de Davi para que ele pudesse vencer aquele gigante, Louvado seja Deus. E observando o texto, nós podemos fazer algumas observações sobre as atitudes de Davi e sobre aquele momento em que ele se encontrava naquela posição de lutar contra o gigante, E a primeira observação que eu faço nessa noite é exatamente no verso 32, o qual nós lemos primeiro, sobre a disposição de Davi em lutar contra aquele gigante. Davi se apresenta diante de Saul e disse para que ele não desfalecesse o coração por causa daquele filisteu. E ele olha para Saul e disse: o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porque aquele homem, aquele gigante de aproximadamente quase 3 metros de altura, um guerreiro filisteu, experiente em batalhas, estava afrontando o exército do Deus vivo, o exército de Israel. E os guerreiros, os soldados estavam acuados, estavam com medo, e ninguém queria enfrentar Golias. Mas Davi, um menino, um jovem,
que não tinha experiências com guerra, não tinha experiências com batalha, não era soldado, não fazia parte do exército. Ele era pastor de ovelhas, estava pastoreando as ovelhas do seu pai. E agora ele se encontra diante de Saul, se dispondo a lutar contra aquele incircunciso filisteu, contra aquele que estava afrontando o exército do Deus vivo. Davi, ao chegar no campo de batalha e se deparar com aquela situação em que todos estavam acuados e com medo, Davi, ele não se conforma com aquela situação. E a primeira atitude dele é se dispor a lutar. Então eu aprendo com Davi aqui que a primeira coisa que nós precisamos fazer para vencer gigantes, para vencer batalhas, para vencer as lutas e as dificuldades da nossa vida, porque todos os dias nós temos gigantes a serem vencidos, a serem derrotados, mas se nós não nos dispusermos a lutar, nós não iremos vencê-los. E o ponto de partida, para a vitória de Davi foi a sua disposição. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então, meus irmãos, que nós possamos nos dispor a cada dia, nos dispor a cada momento para enfrentar as batalhas da nossa vida, seja qual for ela. Cada um de nós temos dificuldades, temos lutas, temos provações e gigantes a vencer. Louvado seja Deus. Mas é preciso disposição, assim como Davi. Louvado seja Deus. E a segunda coisa que eu aprendo com Davi aqui é que ele não deu ouvidos a Saul, porque quando ele se dispôs a lutar, ele apresenta a Saul e disse que iria enfrentar o gigante, que ele iria lutar contra aquele gigante. Saul então tenta desanimá-lo, tenta fazer com que ele viesse a desistir, porque Saul também era experiente em batalhas, ele sabia que Davi não tinha condições, humanamente falando, ele não tinha condições de enfrentar aquele gigante. Louvado seja Deus. Ele não tinha condições, porque ele era pastor de ovelhas, ele não sabia lutar. Davi era de pequena estatura, Golias era de quase 3 metros de altura, um guerreiro experiente. Saul então disse para ele que ele não tinha condições de lutar. No versículo 33, porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Meus irmãos, muitas das vezes, diante das nossas dificuldades, existem pessoas, muitas das vezes usadas pelo inimigo, que tentam nos fazer parar, que tentam nos desanimar. Muitas das vezes nós estamos até dispostos a lutar, a enfrentar as batalhas, a enfrentar as dificuldades. Mas talvez aparecem pessoas, como eu já disse, muitas das vezes usadas pelo inimigo para fazer com que nós venhamos desfalecer, com que nós venhamos desanimar. E talvez palavras negativas venham até nós dizendo: você não pode, você não consegue, você não tem condições, você não tem experiência, você não vai vencer. Mas Davi provou para nós que se nós tivermos disposição e se nós tivermos fé, não em nossas forças e nas nossas condições, mas no Deus poderoso, o Deus vivo de Israel, o Deus que nós servimos, nós teremos sim condições de lutar e de vencer. Porque se nós observarmos, nós vamos ver que mais adiante vai dizer a palavra de Deus, que a guerra não era dele, mas a guerra era do Senhor. A batalha que nós estamos enfrentando não é nossa, mas é do Senhor. A luta que você está enfrentando não é sua, mas é do Senhor. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, mas Deus está conosco. E Ele pode todas as coisas, Ele pode nos fazer vencer se nós nos dispusermos a lutar. E se nós nos colocarmos
a nossa fé em ação. Louvado seja Deus. Diante daquela negativa, daquela tentativa de fazer com que ele desistisse, Saul foi frustrado por causa da fé que havia no coração de Davi. A Bíblia diz que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. E naquele momento ele estava disposto, ele estava crendo, acreditando e tendo convicção de que ele iria vencê-lo. Ele disse para Saul: hoje mesmo o Senhor há de entregar este gigante em nossas mãos, nas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós não podemos desanimar diante das palavras negativas, diante das afrontas do inimigo. Nós não podemos desanimar, nós não podemos ter medo, mas nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, porque Ele nos ajuda a vencer todas as batalhas. Se nós formos olhar para nossas fraquezas, para as nossas dificuldades, nós não venceremos. Louvado seja Deus. Mas se nós olharmos para Jesus, nós seremos mais que vencedores. A Bíblia diz que Pedro caminhou sobre as águas, enquanto ele estava indo na direção de Jesus, olhando para Jesus. Mas no momento que ele teve medo, ele afundou, porque ele teve medo. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de ousadia, de coragem. Louvado seja Deus. Então que nós possamos a cada dia nos colocar à disposição, que nós possamos a cada dia colocar a nossa fé em ação e lutarmos, aleluia, com perseverança. A terceira coisa que eu aprendo com Davi aqui, aleluia, é que ele mostrou para Saul que ele era capacitado por Deus, que quem capacitava era Deus, que Deus não escolhe, Deus não chama aqueles que são capacitados, mas Ele capacita aqueles que são chamados, aleluia. Muitas das vezes Ele não escolhe aquele que tem experiência, mas Ele, aleluia, Ele capacita, Ele dá capacidade para aquele que tem disposição, para aquele que tem fé. Louvado seja Deus. Nós vemos isso quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para escolher e ungir um rei para Israel. Passa diante dele todos os filhos de Jessé, os guerreiros experientes em batalha, soldados valentes, e todos foram rejeitados, todos foram colocados de lado. Mas Deus escolheu Davi, aquele que estava lá no campo, aquele que estava no pasto, pastoreando as ovelhas de seu pai, aquele que era desprezado muitas das vezes pelos seus irmãos. Talvez ele era desprezado porque não fazia parte do exército, ele era moço, ele era ruivo e de pequena estatura. Louvado seja Deus. Mas Deus escolhe, aleluia, e capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Davi então disse para Saul: olha, o teu servo certa vez estava no campo pastoreando as ovelhas. De repente veio um urso ou um leão e arrebatou uma ovelha do rebanho. Louvado seja Deus. Então o teu servo foi ao encontro do leão e do urso, lançou mão da barba, aleluia, do leão e arrebatou de volta a ovelha. E quando tanto o leão quanto o urso vinha, se levantava contra ele, ele disse para Saul que ele o feria e o matava. E ele disse: não será diferente com este filisteu. Não será diferente, porque Deus irá entregá-lo em nossas mãos. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, talvez, nós nos diminuímos, no sentido de acharmos que nós não temos condições. Talvez Deus quer nos entregar a vitória. Muitas das vezes Deus está para nos dar, aleluia, a vitória na batalha, na guerra que nós estamos enfrentando. E muitas das vezes nós nos diminuímos e começamos a dizer que nós não temos condições, que nós não podemos, que começamos a ficar com medo. Louvado seja Deus.
mas quando nós nos dispomos, quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós acreditamos que Deus capacita aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos, e se Ele nos chamou, se Ele nos escolheu, Ele nos capacita a cada dia para nós vencermos todas as batalhas. Louvado seja Deus, aleluia. A quarta coisa que eu aprendo com Davi é que ele lutou com as armas de Deus, com as armas que Deus preparou para ele, aleluia. A Bíblia diz que Saul, diante da insistência de Davi em lutar e enfrentar Golias, ele disse: então tá bom, veste aqui a minha armadura, toma aqui a minha espada, o meu escudo, a minha lança, e veste essa armadura para você ir lutar. E a Bíblia diz que Davi então toma aquele fardamento de Saul, e ao tentar vestir, a Bíblia diz que ele veste, mas ele não consegue nem andar. Ele não sai do lugar. Ele não consegue nem andar, nem tampouco andar, porque ele estava com a armadura que não era dele. Ele estava vestindo a armadura e armas que não era dele. Louvado seja Deus. Davi então diz para Saul que aquilo não servia para ele. Ele não iria lutar com aquela armadura. E a Bíblia diz que Davi, então, ele lança a mão do seu alforje, né? Aleluia, das 5 pedras, e ele vai enfrentar o gigante. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. E Deus deu para ele a vitória. Aleluia. Davi não desanima diante das afrontas de Golias. No versículo 45, aleluia, nós vemos aqui no versículo 44 que o gigante Golias, ele disse para Davi que ele iria matar Davi e queria lançar a sua carne para as bestas feras do campo e para as aves do céu. Louvado seja Deus. Ele diz para Davi: olha, você acha que eu sou um cão para você vir contra mim com paus e com pedra? Aleluia. E a Bíblia diz então que Davi, ele se põe diante de Golias e diz: tu vens a mim com escudo e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus vivo e poderoso a quem tu tens afrontado. Louvado seja Deus. Davi não desanimou, Davi não desfaleceu o seu ânimo diante das afrontas. Muitas das vezes o inimigo nos afronta, o inimigo, ele vem nos afrontando, tentando nos fazer parar, dizendo muitas das vezes palavras para nos colocar para baixo. Aleluia, louvado seja Deus, mas nós não devemos dar ouvidos às afrontas do inimigo, mas nós devemos fazer como Davi, lutar em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, porque a batalha não é nossa, mas ela é de Deus, porque Deus está conosco, e se nós estamos nesta batalha, é porque Deus permitiu que nós estivéssemos nessa batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tu vens a mim com escudo e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Meus irmãos, quando nós lutamos em nome do Senhor dos exércitos, nós vencemos, nós somos vitoriosos, nós somos vencedores. Agora, quando nós lutamos, confiando no nosso nome, na nossa força, confiando na nossa capacidade, nós iremos fracassar, nós iremos fraquejar e não conseguiremos vencer. Louvado seja Deus, mas nós precisamos lutar em nome do Senhor. Tudo aquilo que nós formos fazer, nós devemos colocar o nome do Senhor adiante, nós devemos dizer: eu vou em nome do Senhor dos exércitos e eu vou vencer. Em nome do Senhor dos exércitos eu irei e vencerei, porque o Senhor está comigo. Louvado seja Deus. E assim como Deus estava com Davi, se nós nos dispusermos e colocarmos a nossa fé em ação, Ele também está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz aqui no versículo 50 que ele prevaleceu, Davi prevaleceu contra o gigante.
A Bíblia diz aqui que Davi prevaleceu contra o gigante, tendo uma funda, aleluia, e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada nas mãos. Louvado seja Deus. Quando nós lutamos com as armas que Deus nos dá, que Deus prepara para nós, nós venceremos. Muitas pessoas não conseguem vencer, porque querem lutar, muitas das vezes, com as armas dos outros. Mas quando nós lutamos com as armas espirituais, aquilo que Deus nos dá, nós iremos vencer, no nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! O apóstolo Paulo escreveu dizendo, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Louvado seja Deus! Nós precisamos lutar com armas espirituais, porque a nossa luta não é carnal, mas a nossa luta é espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas a nossa luta é contra potestades, é contra principados, é contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa confiança não, aleluia, a nossa confiança não é carnal, mas a nossa confiança, ela deve ser no Senhor. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Golias estava confiando na sua força, no seu tamanho, na sua experiência, e foi derrotado, foi envergonhado. Mas Davi, um simples moço, pastor de ovelhas, ele depositou a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, e ele foi vencedor. Ele venceu, aleluia, porque confiou no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, Ele é quem nos garante a vitória. Nós não podemos, mas Ele pode. Nós não sabemos, muitas das vezes, lutar, mas Ele sabe, e Ele nos capacita, Ele nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E se nós observarmos, aleluia, trazendo para os dias de hoje, nós temos inúmeros gigantes a serem vencidos, como eu já disse, todos os dias. Todos os dias nós temos gigantes para vencer. Todos os dias nós temos gigantes para ser destruídos, para ser derrotados. Cada um de nós temos, aleluia, uma dificuldade, um de uma forma, outros de outra. Mas o que nós não podemos fazer é desistir. O que nós não podemos fazer é desanimar. Mas nós precisamos ter disposição, ter fé, ter coragem, ter confiança, ter perseverança no Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. E rapidamente eu gostaria de dizer aqui, botar aqui 3 observações, 3 gigantes, que eu creio que é comum para todos nós que servimos a Deus. Pelo menos 3. Acho que todos nós que servimos a Deus, que estamos na batalha do servir ao Senhor, porque o servir ao Senhor é uma batalha constante. Todos os dias nós precisamos batalhar para conseguirmos permanecer na presença de Deus. Aleluia! E para permanecer e perseverar na presença de Deus, nós precisamos vencer gigantes. Nós precisamos destruir e derrotar gigantes todos os dias. Louvado seja Deus! E o primeiro deles chama-se o mundo. Aleluia! O Senhor Jesus, ele diz no Evangelho de João 16:33, ele diz assim, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja Deus! E Jesus estava dizendo, eu venci o mundo. Mas para vencer, precisamos ter pelo menos 2 coisas para vencer o mundo. Precisamos ter paz e bom ânimo, aleluia. E a paz que nós precisamos para vencer o mundo, somente o Senhor pode nos dar. Porque o mundo nos afronta, o mundo nos oprime. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, aleluia. Mas Jesus diz assim, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo dá, porque
O mundo não tem paz. E a paz que muitos pensam ter no mundo é uma paz passageira, que na verdade não é paz. É uma alegria passageira, que na verdade não é alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A paz que o Senhor nos dá é uma paz permanente, uma paz perseverante, aleluia, que nos ajuda, que nos dá tranquilidade para vencer. Louvado seja Deus. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia, bom ânimo. Não podemos desfalecer. Como Davi chega para Saul e disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste incircunciso. Não desanime, tenha bom ânimo. Nós vamos lutar e vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. É preciso ter bom ânimo, é preciso ter perseverança, é preciso buscar de Deus, aleluia, a paz, a perseverança e o bom ânimo que somente Ele pode nos dar. Aleluia. Louvado seja Deus. E a segunda coisa, aleluia, que nós temos que vencer, que eu creio que é comum também entre todos nós que servimos a Deus, chama-se a carne ou o pecado. Aleluia. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, e o pecado que tão de perto nos rodeia, mas nós precisamos deixar de lado o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, louvado seja Deus. Existe uma batalha constante entre o espírito e a carne. A carne pende e luta, aleluia, para que nós façamos a vontade da carne, os prazeres da carne, aleluia, os desejos da carne, mas o espírito nos impulsiona, aleluia, a fazer a vontade de Deus e a buscar as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo escreve dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nós aprendemos aqui que para não sermos condenados com o mundo, e que para que nenhuma condenação haja sobre nós, é preciso estar em Jesus. Aleluia. João 15, versículo 7, o Senhor Jesus diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Estar em Jesus, aleluia, é ser nova criatura. Estar em Jesus, aleluia, é andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Estar em Jesus é fazer a vontade do Senhor, obedecendo a sua palavra e os seus mandamentos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e nós vencemos a carne quando nós renunciamos a nós mesmos. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é renúncia, e somente diante da nossa renúncia, de renunciar a nós mesmos, nós vencemos a nossa carne. Aleluia. Nós vencemos a nossa carne renunciando o nosso eu. Aleluia. Louvado seja Deus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. É preciso renúncia para vencer este gigante chamado carne. Aleluia, é preciso bom ânimo, é preciso paz, é preciso perseverança para vencer esse gigante chamado mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro gigante que nós precisamos vencer, eu creio que o maior de todos eles, chama-se Satanás, o inimigo das nossas almas, o adversário, aleluia, da igreja do Senhor, o inimigo da obra de Deus.
o inimigo daqueles que servem a Deus, daqueles que procuram andar nos caminhos do Senhor, daqueles que procuram andar na presença do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo de número 8, ele diz assim: sede sóbrios, aleluia, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia. Nós precisamos ser vigilantes para vencer o diabo. Aleluia. Aprendemos aqui mais duas coisas. Para vencer o diabo é preciso ser sóbrio, ter sobriedade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso ter vigilância. Aleluia. É preciso resistir. A Bíblia diz que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas é interessante aqui que a palavra de Deus está dizendo que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao derredor. Mas a palavra de Deus diz que ao lado daquele que teme a Deus, daquele que serve a Deus, daquele que anda nos caminhos do Senhor, está acampado o anjo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao lado, ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. E muitas das vezes nós questionamos, ou talvez nós vemos alguém questionar por que Deus não deu o livramento, por que Deus não livrou do mal, por que, aleluia, aconteceu isso ou aquilo. Talvez porque o anjo do Senhor não estava ao seu lado. Para o anjo do Senhor estar ao seu lado, ao seu redor, é preciso temer a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao lado, ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Louvado seja Deus. Mas quando nós deixamos de vigiar, e quando nós damos brecha para o inimigo, o anjo do Senhor não está mais do nosso lado. O Espírito Santo talvez não está mais no nosso coração. Então abre brecha para o inimigo, para o adversário das nossas almas que está ao derredor. Mais afastado, ele está ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Aleluia. E quando nós deixamos de vigiar, quando nós deixamos a vigilância de lado, então é hora dele atacar, é hora dele chegar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mas se nós formos perseverantes, se nós formos firmes e fiéis à palavra do Senhor, aleluia, nós seremos vencedores. Aleluia. Se nós resistirmos firmes na fé, porque a palavra de Deus está dizendo, aleluia, que se nós resistir o diabo, ele fugirá de nós. Tiago 4:7. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, lutar com perseverança, com disposição, com fé, com ousadia, com coragem, a cada dia, todos os dias da nossa vida, para que nós possamos vencer gigantes. Talvez os gigantes que eu mencionei aqui nessa noite não são os que você esteja enfrentando, mas eu quero dizer para você nessa noite, seja qual for o gigante que está te afrontando, que você está enfrentando, eu quero dizer para você nessa noite, tenha disposição para enfrentar, para lutar, tenha fé, tenha coragem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tenha bom ânimo, tenha perseverança, ousadia, porque Deus, aleluia, nos chamou, não para ser cauda, mas para ser cabeça. Ele nos chamou não para estar por baixo, mas para estar por cima. Isso quer dizer que Deus nos chamou para que nós sejamos vencedores, para que nós sejamos vitoriosos no nome do Senhor. Louvado seja Deus, e que nós possamos aprender com Davi, que nós possamos aprender, aleluia, com este moço, pastor de ovelhas, aleluia, que lutou, mesmo sem ter experiência, e venceu, porque Deus estava com ele. Então, meus irmãos, se Deus está conosco, não tem gigante, não tem luta, não tem batalha que vai nos vencer. Se Deus está conosco, seja qual for o gigante, nós iremos vencê-lo em nome do Senhor dos exércitos, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Existe um ditado entre os irmãos que diz assim, não mostre para
Deus o tamanho do seu problema, mas mostre para o teu problema o tamanho do seu Deus. Mostre para o gigante que está afrontando você o tamanho do Deus que você serve, o tamanho da sua fé, o tamanho da sua perseverança, da sua disposição para lutar. Louvado seja Deus. E eu quero aqui agradecer por essa oportunidade, em nome de Jesus. Orar. Convido os irmãos a se colocar de pé, nós estaremos orando, e eu quero pedir ao Senhor que nessa noite venha abençoar a cada um que ouviu essa palavra nessa noite, que a palavra do Senhor possa encher o seu coração, que ela possa ficar guardada no seu coração, que você possa meditar nessa palavra em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com os irmãos nessa noite, com a igreja. Aleluia, eu quero em seguida estar devolvendo aqui a oportunidade. E nessa oração eu quero pedir ao Senhor que venha nos capacitar, que venha nos ensinar a ter ousadia, que venha nos encher de coragem, de fé, de perseverança, para que nós possamos vencer em momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Louvado seja Deus, nós precisamos de muita perseverança. Aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, Senhor, diante daquilo que nós ministramos nessa noite, Pai, eu quero apresentar a igreja do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que venha, meu Deus amado, visitar cada um que aqui se encontra nessa noite. Talvez essa palavra falou, ó Pai amado, no profundo do coração de alguém, Senhor. Meu Deus, talvez alguém que esteja enfrentando dificuldade, alguém que esteja enfrentando uma grande luta, uma grande perseguição. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, que venha ensinar, que venha ajudar, meu Deus amado, a ter ousadia, a ter coragem, a ter disposição, meu Deus, a colocar a fé em ação. Pai, abençoa esta igreja, abençoa esta obra. Meu Deus, a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia, eu quero profetizar nessa noite, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, contra esta obra, porque nós somos mais que vencedores em nome do Senhor dos Exércitos. Deus Todo-Poderoso, que o Teu Espírito Santo, que sonda os corações e esquadrinha os pensamentos, Pai amado, possa fazer com que essa palavra, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes, possa entrar no mais profundo de cada coração, que possa falar, que possa, meu Deus amado, o Teu Espírito Santo trabalhar, ó Pai amado, e ensinar todas as coisas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.